Olá, meus amigos, meus amados. Nós estamos aqui firmes na maratona dos 150 dias e eu quero continuar te convidando a permanecer firme conosco também. Vamos até o fim, e como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos lá no final, ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário nas mensagens, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que tem abençoado a sua vida. Ative o sininho, assim todas as vezes que nós postamos um vídeo novo, você é notificado, e compartilhe. O mais importante de tudo isso é você compartilhar as mensagens, porque tudo isso tem um sentido, é de abençoar vidas. E quando você compartilha, você está participando desse projeto de abençoar vidas. Então, compartilhe, amados, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com o seu grupo de relacionamento. Compartilhe. Faça a palavra de Deus caminhar, andar e abençoar vidas, em nome de Jesus. E eu quero te convidar também a permanecer conosco até o final desse vídeo, porque no final eu quero orar por você, abençoar a sua vida orando. Eu quero meditar com vocês numa porção da palavra de Deus que está em Hebreus, no capítulo 3. O versículo é o 12 e o 13. E a palavra de Deus diz assim, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Eu li Hebreus 3, versículos 12 e 13 para nossa breve meditação. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles estão nos alertando para que nós não venhamos a ter um coração mau e descrente, que nos leve a nos afastar de Deus e nos aconselhe a caminhar em sentido contrário. Isto é, que nós tomemos a decisão de nos animar uns aos outros, a fim de que nós não caímos na cilada de nos enganar pelo pecado e que não venhamos a endurecer o nosso coração. É isso que, de uma certa forma, essa carta, esse versículos do capítulo 3 de Hebreus 12 e 13 que nós lemos, ele está dizendo. Nessa mensagem eu gostaria de refletir um pouco com vocês a respeito desse coração duro que determinadas pessoas possuem e que impede de forma definitiva que elas, de uma certa forma, consigam se relacionar com as pessoas e com as pessoas que estão perto, aquelas que querem se aproximar. Às vezes essas pessoas de coração duro, ela tem um relacionamento ruim com as pessoas que o cercam e ela também, de uma certa forma, impede que as pessoas que desejam se aproximem dela. E por que muita gente possui o coração duro, não consegue se relacionar com ninguém? Eu quero ler um versículo com vocês que está em Jeremias, capítulo 7, versículo 24. A palavra de Deus diz assim, ó: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Ou seja, esse versículo do capítulo 7 de Jeremias responde. As pessoas assim, elas não ouvem conselhos, elas não aceitam repreensão, caminham somente de acordo com aquilo que elas acham ser o correto e por conta disso não progridem, não prosperam, não conseguem conviver com ninguém. E de uma certa forma é por isso que as pessoas têm esse coração duro. Isso acontece porque não existe a menor possibilidade de haver qualquer relacionamento quando uma das partes, amados, quer andar somente dentro dos seus próprios propósitos.
ignorando tudo o que está à sua volta. Tem pessoas que é assim, ou é do jeito dela, ou não é do jeito nenhum. Ou é do jeito que ela quer, ou então ela está fora, ela não participa e não deixa que ninguém participe, a coisa não anda, não caminha. Ou é do meu jeito, ou então não é do jeito nenhum. Infelizmente, tem pessoas que são assim. Tem pessoas, inclusive, ela tem uma tendência de sofrer muito por causa disso. Já que, como não ouve ninguém, acabam aprendendo pela dor provocada pelos erros de suas decisões tomadas de uma maneira totalmente arbitrária, né, de uma forma solitária, sem nenhum aconselhamento e que poderia até, de uma certa forma, evitar grandes problemas para suas vidas, elas resolvem simplesmente andar segundo as suas próprias decisões. E isso acaba, amados, fazendo com que as pessoas, mesmo sem querer aceitar, mesmo sem querer admitir, elas sofram. E por elas serem assim, coração duro, elas jamais vão reconhecer tudo isso. E eu penso que essas pessoas, numa determinada época da vida, elas acabam se isolando, amor. Elas acabam ficando sozinhas. E isso é um problema, é um perigo, porque quando a pessoa se isola, ela fica sozinha, ela acaba se afastando de todo mundo, ela acaba sendo uma presa fácil, um alvo em potencial do nosso inimigo. E eu quero te dizer, amados, que Deus está nos alertando aqui nesse dia, para que nós não venhamos, de uma certa forma, a manter essa posição do coração duro. Essas pessoas, de uma certa forma, elas sofrem e não teria necessidade nenhuma de acontecer isso. O pior de tudo isso, amados, é que da mesma forma que não existe a menor possibilidade de uma pessoa de coração duro se relacionar com seus semelhantes, assim também será com Deus. Porque como ela tem o coração duro, ela não aceita conselhos, ela não aceita correção, ela não aceita ser disciplinado, ela também vai endurecer o coração para as coisas de Deus. O Senhor procura a todo instante um relacionamento duradouro com as pessoas, com o ser humano, com o homem. Ele tenta se aproximar do ser humano, mas como isso pode acontecer com uma pessoa que tem esse posicionamento, esse coração duro? A palavra de Deus diz que o Senhor está à porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração, ele entra e faz morada. Mas a pessoa que tem esse coração de pedra, esse coração duro, ele não consegue, amados, nem se relacionar com Deus. Ele não consegue nem deixar com que Deus trabalhe na vida dele. Como a palavra de Deus, amado, poderá brotar num coração desse? Como a palavra de Deus pode ser revelada a um coração desse? Como a palavra de Deus pode frutificar num coração desse, sendo que essa pessoa vive somente pelos seus próprios conselhos, pelos seus próprios pensamentos? Percebe que a dureza do coração, ela vai além do que nós podemos imaginar, vai além do que uma simples teimosia, vai além do que uma dificuldade de relacionamento entre as pessoas, entre os homens. Afeta inclusive o relacionamento com Deus, afeta inclusive o desejo de Deus se relacionar conosco. Você percebe o quanto essa dureza de coração, amados, proíbe ou impede com que Deus opere nas nossas vidas? É bem provável que uma pessoa dessa, que tem essa dureza de coração, ela tenha uma dificuldade tremenda de pedir perdão, inclusive de perdoar. Uma pessoa que tem o coração duro, um coração endurecido, que tem essa dureza de coração,
ela realmente sofre, porque ela carrega fardo, carrega peso que ela já devia ter abandonado há muito tempo. Ela já devia, de uma certa forma, ter se aliviado durante a caminhada. E ela acaba tendo a dificuldade de pedir perdão, de perdoar e de se libertar de tudo isso. A grande verdade é que a dureza de coração nos afasta de forma, às vezes, definitiva de Deus, amados. A incredulidade que essa dureza de coração ela gera é o seu principal agente. Ela não afasta só das pessoas, às vezes ela nos afasta, essa dureza do coração, ela nos afasta definitivamente de Deus. Ela tem um coração cauterizado, o nosso coração fica endurecido, ele não consegue perceber a necessidade que nós temos de uma aproximação com o Senhor. O coração endurecido, ele não consegue perceber o quanto nós somos necessitados, dependentes do Senhor, da sua palavra, dos seus conselhos. Quando nós tomamos a decisão de ter essa dureza do coração, amados, nós acabamos perdendo grandes oportunidades de vivenciar um relacionamento, uma relação próxima, íntima do nosso Deus, que de uma certa forma preencheria todo esse vazio que essas pessoas têm por dentro. Esse relacionamento que o Senhor tenta desenvolver conosco e que é impedido por essa dureza de coração, preencheria todo o vazio que essa pessoa tem. O meu desejo nesse dia e a minha oração nesse dia é que o Senhor venha, em nome de Jesus, entrar na sua vida, retirar com mão forte esse coração duro, esse coração de pedra, e coloque um coração novo, um coração sensível, um coração disposto a se relacionar com Deus e com as pessoas. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, e isso depende só dela, é entender que ela precisa reconhecer essa ajuda, que ela precisa reconhecer que ela precisa mudar, que ela precisa mudar. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida e abençoar você em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra tão maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra tem nos direcionado, tem nos corrigido, tem nos exortado, tem, Pai amado, Todo-Poderoso, chamado a nossa atenção para muitas coisas, Senhor, que no nosso pensamento humano, limitado, nós achamos, Senhor, que está correto, mas na verdade, Pai, nós estamos andando na contramão de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, de tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Nós queremos, Pai, te pedir perdão por todas as vezes que nós, de uma maneira equivocada, tomamos decisões, de uma maneira equivocada, Pai, nós caminhamos em sentido contrário à tua vontade. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por tudo aquilo que nós fazemos e não é do teu agrado, da tua vontade. Nós queremos, Senhor Deus, pedir perdão para todas as pessoas que de uma certa forma nós magoamos, machucamos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor entre com providência, entre com mão forte sobre a vida de cada um desses meus irmãos. Pai, eu te peço, arranca, Senhor Deus, esse coração duro, esse coração de pedra e coloca um coração novo, um coração, Senhor Deus, disposto a aceitar a tua palavra, aceitar a tua correção, aceitar o teu direcionamento, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, essas pessoas que receberam hoje um coração novo, e que o Senhor possa, Pai, alimentá-los para a honra e glória do teu santo nome. Que haja sempre, Pai, provisão, prosperidade, multiplicação na vida de todos, em nome de Jesus. É assim que eu oro e abençoo a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo no seu coração e até a próxima, se o Senhor assim permitir.